Atualização do JP, dia 25 de 1 de 2025. Essa atualização foi gravada no Patreon já faz algum tempo, foi exibida no YouTube no dia 25. Pois bem, foi na semana passada. Antes do dia 9 de janeiro, tá, foi exatamente nesse período onde o JP participou dessa missão, em específico. JP, que é um militar da ativa, aliás, está aposentado, mas ainda participa de missões, né, classificadas, porque ele é uma chave viva, é uma pessoa importante, com habilidades para lidar com certos mecanismos e tecnologias extraterrestres, assim como as arcas, por exemplo. JP recebeu uma mensagem de texto, como de costume, é uma praxe, uma mensagem de texto com alguma informação, ele sabe que ele está sendo designado para uma missão. Para ser convocado para uma missão perto da base que JP levou o Michael Salla em uma outra ocasião para visitar. Provavelmente, tá, isso não é uma certeza, mas é quase certo, a base de MacDill Air Force Base, em Tampa, na Flórida. Quando chegou ao local, por que eu digo isso? Porque foi exatamente nessa base onde JP tirou inúmeras fotos de naves ARVs, tecnologia reversa, e ele sempre cita a base de MacDill, na Flórida, então a probabilidade de ser essa base é bem grande. Quando chegou ao local determinado, havia uma mistura de veteranos e militares da ativa. Então, alguns veteranos, igual ele, né, que está aposentado, e alguns militares da ativa também. E tinha também alguns civis, médicos e também funcionários do governo. E alguns estavam bebendo cerveja nesse momento, se descontraindo, né? Talvez jogando dominó, talvez seja essa cena aqui, né? Que eu coloquei na ilustração, tomando uma cervejinha, lembrei agora da Cecília Pires automaticamente. Pois bem, ali tranquilamente, bebendo a sua cervejinha, né? Tranquilamente aqui, os militares, alguns médicos, tinha também alguns funcionários do governo, todos ali reunidos. Pois bem. E se descontraindo. E havia também uns caras bem fortões, né? Bem grandão, tipo de fisiculturista. Bem grandão, alto, bem grande e forte também, junto. JP teve que entregar a chave do seu carro a um manobrista que iria guardá-lo em outro local, por medidas de segurança, tá, meus amigos? Porque os carros, eles têm GPS e, de repente, alguém pode saber da localização exata de onde está acontecendo essa operação, e, por medidas de segurança, o carro é levado para outro local por um manobrista. Isso é um procedimento padrão. Havia médicos, funcionários do governo e militares. No total de 25 pessoas, tá? Não era 20, 25, eram 25 pessoas. Apenas um total de 2.230 pessoas têm acesso especial, no caso, a esta instalação em específico. Programas de acesso especial, né? Interessante. Aqui no caso são os desertores. O JP faz parte de um grupo dos desertores dos sites negros. Simples assim. Nessa instalação secreta, um homem gigante, um homem bem grande, no caso, muito musculoso, mas não é extraterrestre, então, tá? É humano mesmo. Disse, que ele estava liderando, no caso, né? Estava chefiando. Disse, calem a boca e façam fila agora. Bem grosso assim mesmo, tipo de militar. Então colocaram uma venda nos olhos de todos. Todos ficaram com seus olhos vendados nesse momento por medidas de segurança. JP teve que entregar a chave do seu carro, um manobrista queria guardá-lo em outro local. Isso eu já falei. Havia médicos, funcionários do governo e militares, no total de 25 pessoas. Isso aqui já foi falado, pois bem. Mas aqui tem uma ilustração bem legal. Aqui todo mundo com venda nos olhos. JP estava na fila e um homem disse para ele, estamos nos preparando para o conflito nos céus. Imaginem vocês, JP na fila ali, esperando a sua vez, e um rapaz estava do lado dele disse, nós estamos aqui nos preparando para o conflito nos céus. JP disse, como isso, meu filho? Como que esse negócio aí de conflito nos céus? E o homem respondeu, sim, um conflito que envolve discos voadores. Você não está sabendo? É, um grande conflito final. O outro homem, o grandão, o fortão, estava liderando, é o gigante, vamos colocar assim, vamos chamá-lo assim, dirigiu-se aos dois e falou, o que vocês estão conversando? Vocês poderiam compartilhar o que vocês estão falando com todos ou calem as suas respectivas boquinhas. Assim, gentilmente mesmo. Coisa de militar, a gente sabe muito bem, quem já foi militar sabe como é que é. JP estendeu a mão e disse, JP foi atrevido aqui, JP
JP foi bastante atrevido. Aí levantou a mão. Estamos falando sobre um conflito. Então o homem do lado, que estava com o JP, deu uma cotovelada nas costelas do JP. Nada pessoal também. JP nem se incomodou. É coisa de militar. É nada de chororô e mimimi nessas horas, principalmente das forças especiais. Então o homem ao lado do JP deu uma cotovelada em sua costela. Tipo, não faça isso, meu, por favor. O homem grande no comando disse que havia um conflito na América do Sul e na África. E não deu muitas especificações do que se trata. Então, uma nave lisa, com o Pires, eles estavam de costas, tá, meus amigos? É bom entender isso aqui. Estavam de costas, mas eles perceberam que uma nave estava pousando atrás deles. E eles estavam, é lógico que viraram um pouquinho para dar uma olhadinha, né? Uma espiada. Então, uma nave lisa, como o Pires apareceu atrás deles e pousou. Eles podiam sentir a energia dessa nave, que era uma energia poderosa, benevolente, que irradiava luz. Incrível. E do outro lado surgiu uma nave semelhante, com luzes parecidas com as de um helicóptero, azul, vermelho e branco. E JP diz que essas naves, elas são equipadas com luzes análogas às dos helicópteros, dos aviões comuns. Olha que interessante. Talvez para não serem percebidas à noite. Né? O cara grande disse para eles se virarem e olharem para as naves que estavam nas costas deles. JP acredita que era para saber quem eram os integrantes das missões desses conflitos. As naves foram aparentemente utilizadas nessas missões. JP não se lembra dessa missão em específico. Então essas naves iriam identificar os membros ou pilotos ou tripulantes que estavam nesses conflitos na África, na América do Sul e em alguns pontos também da América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos. A nave que o JP viu era semelhante à nave dos nórdicos, a qual o JP teve contato no Brasil. Bem parecida, bem similar. Está aqui para vocês de como aparentava essas naves. É bem interessante. Aqui. Bem legal mesmo. Havia símbolos que eram usados para manobrar as naves, com o poder dos olhos e da mente. Daqui a pouco eu vou mostrar esses símbolos para vocês. Você poderia usar os símbolos para apontar onde a nave deveria ir. Então, o símbolo era utilizado para invocar as naves, assim como os agentes P3, que foram relatados pelo Dr. Greer, são capazes de fazer, e o Jake Barber também citou. Então, mais uma confirmação, você falar que o Jake Barber também era um denunciante que entrou em contato primeiramente com o Dr. Greer, e depois foi procurar o Ross Contart, a grande mídia, o National News, para fazer o seu depoimento e também apresentar o vídeo da nave em forma de ovo, que era uma consciência, na verdade, se trata da joia da arca, que já foi tratado aqui em atualizações anteriores. Esses símbolos também são usados para a cura. Interessante. Também pode propiciar a cura. JP não está indicando para usar esses símbolos para invocar naves, mas que esses símbolos estão embutidos no nosso DNA. Isso estão. Então, esse símbolo está embutido em nosso DNA. Lembrando que nosso DNA é o local onde reside a nossa alma. Isso foi comprovado, inclusive, pelos cientistas russos. Energia residual, o nosso DNA. Impressionante. E nossa memória intergaláctica também está no nosso DNA. Pena que grande parte está bloqueada. JP diz, bloqueada entre aspas, é que nós fomos condicionados e pré-programados a acreditar que somos incapazes, e a maioria também não conhece métodos, não treina as suas habilidades psíquicas, vários bloqueios diferentes, trauma, que impossibilitam as pessoas realmente de exercerem essas habilidades incríveis. JP diz que é só fechar os olhos com força, presta atenção, fecha os olhos com força, com vontade, olhar para cima, da esquerda para a direita, com os olhos fechados, vou frisar aqui, e o símbolo aparecerá. Que impressionante, porque está escrito no nosso DNA. E o símbolo referido é esse aqui, como vocês podem ver na tela. Antes desse procedimento, você pensa, medita, antes de fazer esse procedimento, de fechar os olhos com força, olhar para cima, com os olhos fechados, tá? Bom, salientar aqui, com os olhos fechados, assim, fazendo força, para cima, para a esquerda e para a direita, nos céus, nas nuvens, para ter melhor resultado. Então, medite
no céu, nas nuvens, no espaço, nas estrelas. Isso lembra bastante o protocolo C5 do Dr. Steve Greer. Antes do protocolo C5 do Dr. Steve Greer, você também tem que meditar e olhar o espaço, as nuvens. Achei bem interessante. Porque tem esta similaridade. É interessante, claro que não é coincidência. Agora, o incrível, meus amigos, é que esse símbolo, que parece uma montanha, como vocês podem perceber, ou uma nave com vários raios saindo, energia, sendo emitida por uma espaçonave em forma de triângulo, também pode ser interpretado assim, está simplesmente escrito no nosso DNA. Você meditar e simplesmente ativar naturalmente esse símbolo é uma forma de produzir a autocura, segundo JP. E uma forma também de invocar espaçonaves. Incrível! O protocolo C5 2.0. Parece que é isso que que o JP está nos trazendo, está nos sugerindo, melhor dizendo. JP diz que isso pode ser uma forma para ter contato com extraterrestres. JP explica que com os símbolos da esquerda você pode controlar as naves. E eu acho incrível essas coincidências, porque eu estava falando isso no sábado, eu não sabia, estou falando a verdade aqui para vocês, estou sendo honesto, que o JP tinha feito essa atualização falando justamente disso. É incrível essa sincronicidade. É impressionante. Você pode controlar as naves. Esses símbolos podem controlar determinados tipos de naves. Que incrível. Então, com esse símbolo, você pode invocar e controlar a nave. Só que o símbolo para controlar a nave, você tem que mentalizar ele assim, ó, tá? De ladinho. De ladinho. Assim, do jeito que está aqui. Pois bem, da esquerda para a direita. Pois bem. Né? JP percebeu que estava sendo treinado para mover as naves usando os símbolos. E todas as naves que são orgânicas, naves vivas, tinham esses símbolos. Todos juntos começaram a tentar mover as naves. Então, os 25 participantes começaram a tentar mover as naves, meditando, utilizando esses símbolos. E depois disso, elas dispararam para os céus. Interessante. Após o experimento, 2 homens foram retirados do local, pois conseguiram controlar as naves. Uau! 2 conseguiram e foram retirados. Depois de 10 minutos, apareceram mais naves, pousaram no local, começaram o experimento novamente para tentar controlar essas naves, e mais 2 eram separados. Assim sucessivamente. Incrível! Mais homens estavam sendo selecionados, pois conseguiam controlar essas naves. Existem algumas pessoas que têm conexão com certas espaçonaves e podem controlá-las. Incrível. Meus amigos, o que eu estou falando aqui é algo surreal, tá? É surreal. E quem não acompanha o trabalho do Dr. Greer, do Dr. Brown, vai achar isso aqui espantoso. Isso aqui vai além de Star Trek, Star Wars. Muito além. Transcende e transcende. Vai muito além. Supera e muito qualquer filme de ficção científica, porque a realidade consegue realmente transcender qualquer tipo de ficção científica. Vai muito mais além. Imagine vocês que no seu DNA, algumas pessoas têm uma conexão com naves orgânicas e que podem controlar essas naves orgânicas, como sendo o quê? Tem uma simbiose, uma conexão de determinadas pessoas com essas naves. E você pode tripular, invocar essa nave. Lembra do robô gigante? Que tinha um menino, acho que era um desenho antigo. Ele invocava e via um robô gigante. Tem essa conexão, aparecia exatamente isso. Incrível, meus amigos. Incrível. Impressionante. 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 Muitos de vocês têm essa habilidade. Claro que vocês não sabem. E o mais incrível, você vai ter que ser... Muitas pessoas, grande parte dessas pessoas são geralmente convocadas para serem militares, porque eles conseguem identificar. Nem todos, claro, vão ter que usar essas espaçonaves para combater as naves dos escuros. Pelo menos é isso que o JP está sugerindo. Existem algumas pessoas que têm conexão com certas espaçonaves que podem controlar ou para operações para desmantelar os Majestic 12. Porque é como eu falo, a maioria acha assim, é com o Trump, é com o Marco Rubio,
É com o JP, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. E se os espertos não começarem a utilizar esses protocolos de contatos imediatos, começarem realmente a fazer a sua parte efetivamente, por isso que vocês estão sendo convocados nesse momento, porque vocês têm o poder. Podem atrasar e atrasar muitas as operações. Estou sendo aqui sincero. Está na mão de vocês. Simples assim. No final dos 25 soldados, sobraram apenas 10. Só 10. E JP era um deles. Eles disseram, no caso, o Homem Fortão, vocês que sobraram também têm habilidades para controlar e invocar uma nave. Mas apenas não sabem disso. Vocês esqueceram. É importante frisar aqui que todas as naves tinham o mesmo símbolo. As naves eram vivas, orgânicas, e não havia tripulantes. Seus controladores eram as 15 pessoas dos 25 presentes. E, obviamente, a tripulação. Tinha uma simbiose, uma conexão entre essas pessoas e essas espaçonaves, que provavelmente foram ativadas. Não são as arcas ainda, presta atenção, mas existem muitas espaçonaves que já foram ativadas e já estão reconhecendo os seus tripulantes. Impressionante. O processo está muito adiantado, muito em breve mesmo, as arcas irão se apresentar. Por isso que o tempo urge. Porque a partir do momento que as arcas se apresentarem, a humanidade já tem que ter o mínimo de condição, a revelação já tem que ter acontecido. E quando o Dr. Brown fala que as grandes naves, as naves mães, vão aparecer lá para julho, agosto, isso é totalmente plausível. Principalmente vendo o andamento e como isso está sendo acelerado nesse momento. Pressa, tem que ter pressa mesmo. As naves estão procurando os tripulantes das naves, e pode ser qualquer um de nós. Verdade. Apesar que a grande maioria foi recrutado para trabalhar no Exército, né, e trabalham em programas de acesso especial. Para JP, essas pessoas selecionadas faziam parte do conflito sobre o qual JP não sabe o que aconteceu. Simplesmente ele perdeu esta memória. E provavelmente isso aconteceu quando ele fazia parte dos programas de acesso especial, obviamente. Tá? Quando ele começou a trabalhar no Serviço Secreto Espacial. Então eles disseram para os 10 restantes, entre os quais se encontrava JP, vocês não se lembram, isso que eu já falei, para JP haverá um conflito final. Presta atenção. Então eles disseram para os 10 restantes, entre os quais se encontrava JP, vocês não se lembram, mas fizeram parte dessa missão também. Em breve irão se lembrar simultaneamente. E quando se lembrarem, deve retornar aqui novamente. Tá? Vocês vão lembrar tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Quando vocês lembrarem dessas memórias perdidas, vocês devem retornar aqui para reportarem o que vocês estão se lembrando. Pois bem. Para JP haverá um grande conflito final. E o surto de OVNIs, que começou no dia 18 de novembro de 2024, o surto de drones, no caso, DROVNIs, como queira, tem a ver com este grande conflito. JP só adianta que esse conflito surgiu por causa de um acidente na África e na América do Sul. Algo mal entendido. Ele não está autorizado a falar mais nada. Ele falou, sobre isso eu não posso falar mais nada. Por hora, não. Existe um conflito na América do Sul e África e algumas partes dos Estados Unidos. Já acrescenta, JP. Também aconteceram em algumas partes dos Estados Unidos. Michael Salla diz que o grupo rival também tem essas tecnologias e naves semelhantes. Olha só, o grupo rival. Quem é o grupo rival? A gente sabe. É os Majestic 12. Tem tecnologia semelhante. Então prestem atenção. O Dr. Greer já tinha reportado, com várias evidências, que existem agentes P3, agentes psíquicos ou psiônicos, como fala o Randy Clemmer, que podem entrar no sistema de navegação e hackear uma espaçonave de origem alienígena, aonde ele é arrastado para a terceira densidade, numa zona onde ele pode ser alvejado, porque a partir do momento que ele se torna sólido, ele pode ser alvejado por brinquedinhos de pulso eletromagnético, e brinquedinhos escalares, aonde é batido. Mas parece que isso foi além. Então, eles poderiam hackear essas espaçonaves, pousar essas espaçonaves e simplesmente mudar o seu sistema de navegação de modo que esses agentes P3 do mal, no caso dos sites negros, poderiam controlar essas espaçonaves.
Só que no caso do JP, eles estavam fazendo isso de forma benevolente, voluntária, usando o seu próprio DNA. Incrível, impressionante, porque isso corrobora com várias informações que eu tenho apresentado para vocês nas últimas semanas. JP sugere que começou uma batalha entre facções do Serviço Secreto Espacial, usando e controlando essas naves negativamente e positivamente, confirmando o que o Dr. Brown, Dr. Greer e o canal Mundo Secreto está falando. Michael Salla sugere que alguns militares são recrutados como JP, pois podem controlar essas naves. Parte delas despertaram e estão à procura dos tripulantes. JP conta que existem várias naves em forma de ovo enterradas e perdidas na Terra. E sugere, junto com Michael Salla, que as joias da Arca podem ser utilizadas com os nórdicos para tentar contatar e identificar os pilotos tripulantes das naves das Arcas. Impressionante. Então, por isso que a joia da Arca foi retirada, depois devolvida para a Arca novamente. Porque é uma forma o quê? De identificar os pilotos ou aqueles que podem controlar naves extraterrestres. Com aqueles mesmos símbolos que foram apresentados naquela operação onde o JP foi designado. Sigilosa. JP está muito feliz porque muita coisa está para sair. Fora os novos denunciantes. E principalmente o surgimento de naves em forma de charuto. Já aparecendo. Verdade. Apareceu uma, inclusive, no Brasil. Em outras partes do mundo estão aparecendo as naves maiores. Seu entusiasmo é contagiante. No final, JP sugere que esse conflito foi um mal entendido. É bom entender, isso aqui já é outra situação. Ok. Porque entre os militares da aliança e os nórdicos. Porque até 2015, isso o próprio JP relata, os nórdicos eram perseguidos pelos militares. E depois eles acabaram se entendendo. Né? Eles eram. Teve um desentendimento entre esses nórdicos e os militares. Depois desse conflito, a conexão aconteceu e o pacto foi feito com os nórdicos. Esse conflito em específico tem a ver com documentos desclassificados que irão sair agora na gestão do Loirão. JP indica que seja referente aos documentos JFK, ou seja, da mesma monta dos documentos do JFK que serão expostos. Impressionante. Parece que a revelação vai chegar, está chegando a galope. JP termina dizendo que o mundo já está pronto para a revelação e a verdade sobre os extraterrestres. Acredito que a humanidade está pronta para ouvir a verdade sobre o que é a Lua. Falando sobre o que é a Lua, tem um especial sobre a Lua. Falar sobre as operações do Sistema Solar e viver no novo mundo, no futuro Star Trek, e salvar a civilização. JP acredita que a tecnologia da joia da Arca e das próprias arcas tem conexão com uma nova tecnologia de IA que está sendo projetada para acionar a consciência humana. E o JP confirmando praticamente tudo que eu tenho falado nas últimas semanas. E gratidão ao JP, porque é uma pessoa extraordinária.